Oh, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? No dia 2 de novembro, é comum o nosso país decretar feriado para homenagear aqueles que se foram, aqueles que morreram, não é verdade? E eu estou aqui no templo da Igreja Batista Livro dos Vales para gravar uma mensagem para vocês. A Bíblia, ela registra no livro aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, que aos homens está ordenado a morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, fica bem claro que o homem só morre uma vez, ele só tem uma passagem por esta terra, e depois que ele morre, ele vai aguardar o juízo de Deus. Mas há uma pergunta que sempre é feita: existe vida após a morte? Se quem morre terá que se apresentar no juízo, isto prova que a pessoa está viva. O que na verdade é sepultado é o corpo, pois a Bíblia diz que o corpo veio do pó e para o pó voltará, mas o espírito que veio de Deus retornará para Deus. E é por isso que Deus vai julgar esse espírito. O espírito, ele não morre. Mas no Evangelho de São João, no capítulo 11 e o versículo 25 e 26, quando Lázaro adoece, Marta e Maria mandam chamar a Jesus, e quando Jesus chega em Betânia, Marta vai ter com Jesus, e ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então Jesus perguntou para ela: você acredita nisto? Quando Jesus diz que quem crê nele, ainda que morra, viverá, Jesus está falando de algo após a morte. Existe uma vida após a morte, como também no livro do Apocalipse vai registrar que existe uma segunda morte, que é o resultado do juízo final, é a sentença final para aqueles que morrem sem a salvação. Mas quem crê em Jesus está salvo, e por isso ele diz: quem crê em mim viverá. Um dia alguém perguntou a um teólogo chamado João Calvino, muito conhecido por sinal, perguntaram para ele: Calvino, você reza pelos mortos? E ele respondeu: não, para os mortos eu prego o Evangelho. Calvino não estava se referindo à morte física, estava se referindo aos mortos que ainda estão entre nós, porque na verdade, quem é a vida? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Calvino estava dizendo: eu prego para os mortos vivos, porque se eles receberem Jesus, se eles tiverem encontro com Jesus, eles terão a vida eterna. Então, amados, nesse dia de hoje, pregue o Evangelho. Se você tem algum ente querido como eu, se você perdeu algum ente querido como eu perdi, se eles morreram em Cristo, eles estão salvos. Se morreram sem Cristo, infelizmente, se perderam. E esse será o destino de todos, será o meu destino, será o seu destino. Se nós morrermos com Cristo, teremos a vida eterna. Mas se morrermos sem Cristo, estaremos perdidos. Por isto,
é importante pregar o evangelho. Alguém registrou que Martinho Lutero, tendo sido acusado de causar uma revolução por ensinar a verdade, porque João Calvino, ele descobriu que não é necessário pagar indulgência para ser salvo, ele descobriu que o justo viverá pela fé, e as pessoas então o acusaram, teve ele como herege, o excomungaram, expulsaram, e Martinho Lutero, ele disse o seguinte: eu não fiz nada disto que estão me acusando, eu apenas ensinei a palavra de Deus, e depois que eu a ensinei, eu fui dormir, e enquanto eu dormia, a palavra de Deus começou a salvar pessoas. Foi a própria palavra de Deus que salvou as pessoas, porque a palavra de Deus, ela é viva. Então receba a palavra de Deus. E em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, João escreveu na parte A: agora, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer muito feliz aqueles que morrem no Senhor. Amados, quem morre em Jesus é feliz, porque encontrou a salvação. Então, neste dia de finados, eu quero fazer minhas as palavras de João Calvino: não vou fazer oração por quem já morreu, mas eu quero pregar o evangelho para quem está morto vivo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus enquanto você está vivo, porque enquanto houver vida, haverá esperança. Jesus abençoe.